Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Luana se lembra que é uma Berdinazzi e larga Bruno pelo ódio que ele sente por eles. Bruno está reclamando dos filhos para as empregadas, dizendo que Lia viajou para São Paulo atrás dos dois violeiros. E Marcos voltou para o sul de Minas atrás da maldita de uma Berdinazzi. Era só o que me faltava nessa vida. Luana ouve o nome e diz Berdinazzi. Bruno diz, Berdinazzi, eu odeio aquela raça maldita. Lurdinha fica impressionada e diz para o patrão que ela nunca viu ele assim. Luana fica escutando Bruno falar que os Berdinazzi são piores do que a praga do café. Piores do que a febre aftosa que ataca o gado. O meu avô odiava aquela raça, o meu pai odiava aquela raça e eu odeio aquela raça mais que os dois juntos. Júlia pergunta, mas por que isso? E Bruno diz que o pai dele morreu nos braços dele, fazendo ele jurar que ele nunca ia perdoar os malditos Berdinazzi. Eu vi o ódio do meu pai nos olhos dele, e é esse ódio que nunca o homem esquece na vida. Luana se lembra que ela é uma Berdinazzi e se levanta da mesa sem falar nada. Ela se aproxima da santa e diz, ai minha Nossa Senhora, ele falou Berdinazzi e esse nome eu conheço. Luana lembra do homem chamando o nome dela quando ela estava cortando cana, perguntando quem é Luana Berdinazzi, e ela dizendo, sou eu. Ela diz, ai minha Nossa Senhora, o pai falou que tinha uma Berdinazzi no caminhão. Será que era eu, um deles? Uma Berdinazzi? Ah não, não pode ser. Luana diz, Marieta, esse era o meu nome, e o meu pai era Giacomo Guilherme Berdinazzi. Meu Deus, o caminhão na estrada. Luana diz todo mundo morto e ela lembra olhando as pessoas mortas que caíram do caminhão e ela gritando pelo pai dela. Luana chora ao lembrar que estava todo mundo da família mortos. Bruno entra no quarto e pergunta para Luana o que foi que houve. Ela diz que não houve nada. Ele diz para ela não mentir para ele e pergunta novamente o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, me deixa. Bruno diz que ela está esquisita e pergunta por que ela saiu da mesa daquele jeito. Eu já disse que eu não tenho nada. E essa cara de choro, só se eu não te conhecesse para acreditar nisso. Luana diz que o que ela está sentindo ela não quer falar e pede para ele deixar ela em paz. Ele pergunta se alguém maltratou ela. Ela diz que ninguém maltratou ela. Ele pergunta se ele disse alguma coisa e ela diz, não, você não disse nada não. Ele diz, pois então. E Luana diz que ela quer ir embora de lá. Ele diz embora, mas por que ir embora? Porque eu tô cansada de viver aqui, eu não aguento mais viver essa vida não. Bruno diz que ele não está entendendo o que ela está falando. Luana diz na cara de Bruno que ela não quer mais viver com ele. Ele pede para ela, por favor, não falar isso. Luana diz que vai ser melhor para eles dois. Não, não faça isso comigo, Luana. Por favor, você vai voltar para o corte de cana? Luana diz que não. Ela quer voltar a ficar perto de Regina e de Jacira. Bruno tenta convencer Luana a ficar com ele. Ele diz que leva ela para a fazenda do Araguaia. Você fica lá com a dona Ana e com o Zé do Araguaia. Eles gostam muito de você. Ela diz que não quer voltar mais para lá e ele diz que isso não faz sentido. Eu não estou entendendo. Você mesma disse que queria voltar para lá, mas eu não quero mais esperar por mais ninguém nessa vida, não. Deixa eu ir embora. Bruno pergunta aos empregados o que foi que andou acontecendo por lá. Júlia pergunta do que ele está falando e ele diz da Luana e pergunta se alguém deles faltou com respeito com ela. Júlia diz que ninguém faltou respeito com ela, muito pelo contrário, a gente tem tratado ela como se fosse a dona da casa. Bruno diz que ela é a dona da casa e que ele está achando muito estranha essa história. Júlia pergunta o que está acontecendo. Bruno diz que Luana está querendo ir embora de lá. Ele entra no quarto quando Luana está arrumando as coisas dela e pergunta se os filhos dele fizeram alguma coisa para ela. Ela diz que eles não fizeram nada. Bruno pergunta se os empregados da casa fizeram alguma coisa para ela. Ela diz nem os empregados. Mas que diabos, então me explique isso, Luana. Eu tenho o direito de saber ou não tenho? Luana diz que ela não tem nada que explicar, não. Bruno diz que ela está querendo que ele se ajoelhe nos pés dela, é isso? Ela diz não. Ele pergunta, mas então? E ela diz que nunca vai se esquecer nessa vida o que ele fez por ela e chama ele de seu Bruno. Ele estranha ela está chamando ele de seu Bruno e ela diz que tem que ter o maior respeito com ele, pois eles não podem mais viver juntos. Mas por que, Luana? Por quê? Por quê? Ela diz porque ela gosta dele demais e só Deus sabe o quanto. Ele diz, mas então? E ela diz que é por causa desse amor que ela está indo embora.
Bruno diz que isso não faz sentido se ela ama ele. Ela diz que nunca mais ela vai amar alguém igual. Bruno diz que ela está querendo deixar ele louco. Luana se aborrece e diz que não gosta mais dele. E ele diz que ela acabou de falar que nunca mais vai amar ninguém nessa vida. Luana diz que é porque ela está morta por dentro. Eu não sinto mais nada por você, só gratidão, o resto acabou. Bruno dá um dinheiro para Dimas colocar gasolina no carro e esteja à disposição de Luana, porque ela quer ir embora e leva ela até os amigos dela sem terra. Ela me trocou por eles. Luana diz para Bruno que ela viu na televisão que feriram Regino. E ele se aborrece e pergunta se é por causa disso que ela está querendo ir embora. Por causa daquele... Luana diz que não é por causa disso não. Leva ela embora, Dimas. Dimas pergunta se ele não encontrar o tal acampamento. Bruno diz para Dimas largar ela na estrada e voltar para casa. Luana diz que não queria que fosse desse jeito e Dimas diz para Luana que ela está jogando a sorte dela fora. Vamos embora. Já na estrada, Dimas diz para Luana que ela está com a faca e o queijo na mão e aquele rei do gado é um trouxa. Luana diz que Bruno não é um trouxa, ele é um homem bom. Dimas pergunta então por que ela está largando dele. Luana diz que é porque ela gosta dele demais. Agora eu não entendi mais nada. Luana diz que ninguém nunca vai entender. Dimas vai falar com o mecânico e Luana aproveita para ir embora sozinha andando. Dimas vê que tem um bilhete no banco de trás do carro. Dimas diz para Bruno que ele veio prestar conta da viagem dele. Bruno diz, ótimo, e onde foi que você deixou a sua encomenda? Dimas diz, a sua encomenda fugiu, seu Bruno. Bruno diz, fugiu? Eu parei no borracheiro para ver o pneu que estava vazando e quando eu voltei para o carro eu vi que ela tinha sumido. Bruno chama ele de imbecil. Você é um irresponsável, um imprestável. Dimas diz que Luana deixou esse bilhete para ele no carro. Bruno pergunta, o que é isso? Eu não li não, senhor, leia. Bruno lê a carta que está escrito que o nome dela é Marieta Berdinazzi, mas ela gosta dele e é por isso que ela está indo embora. Bruno pergunta para Dimas como foi que ela desapareceu. Eu fui pagar o borracheiro e virei as costas. Quando eu voltei, ela já tinha sumido. Bruno diz, sumido para onde? Eu não sei lhe dizer, patrão. Bruno diz que ele não acredita nisso. E Dimas diz que Luana não quis deixar rastros. Com toda sinceridade, patrão, eu acho que foi isso que aconteceu. Tamanha ingratidão só podia ter nome e ela me deixou escrito aqui.